Meu nome é Luiz Augusto Carvalho, pelo seu Cardio News. Hoje, dando continuidade às nossas discussões sobre os trabalhos apresentados no ESC, vamos bater um papo aqui super interessante com o Dr. Rodrigo Joaquim, que é médico cardiologista e hemodinamicista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e atualmente cardiologista pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. E também, hoje vai ser um bate-papo triplo, conversaremos com o Dr. Daniel Egídio. Ele é médico cardiologista pelo Dante Pazanese de Cardiologia também, atualmente especializando do 2º ano de ecocardiografia e médico assistente das unidades de terapia intensiva também do Instituto de Cardiologia Dante Pazanese. Hoje, nosso bate-papo, pessoal, o estudo Popular TAV, discutido aí nesse final de semana no Congresso Europeu de Cardiologia, que objetivou ver basicamente o seguinte: no cenário de pós-TAV, naqueles pacientes que não têm uma indicação formal para serem anticoagulados, a gente antiagrega apenas com AS ou com AS mais clopidogrel durante 3 meses. Esses pacientes foram seguidos para serem observados quanto aos desfechos, principalmente aí de sangramento ao longo do estudo. Então, eu vou passar a bola para o Rodrigo Joaquim comentar um pouquinho sobre o background desse estudo e qual a importância dele para os nossos pacientes que cada vez mais são submetidos à TAV. Luiz, boa tarde e obrigado pelo convite, tá? A você, a equipe do seu Card News. A TAV é um tratamento que veio para ficar, né? Hoje, cada vez mais é o tratamento de escolha, já alcançou todos os níveis de risco, alto, moderado e baixo dos pacientes. Vai completar aí 20 anos daqui a pouco. Nessa última década, aumentou muito o número de implantes. É uma prótese biológica montada sobre um stent de cromo cobalto, um stent de nitinol. E quando ela veio, a gente viu a necessidade de iniciar um tratamento antitrombótico ou anticoagulante, e isso inicialmente foi derivado de observações e de prática clínica que a gente derivava de intervenção coronária percutânea. Então, se estabeleceu mais ou menos uma terapia antiplaquetária dupla para esses pacientes, que variava aí de 3 a 6 meses com aspirina e clopidogrel. Nas diretrizes, em 2012, eles já orientavam esse uso. Depois, em 2017, eles deram uma indicação 2A para isso, mas sempre com um nível de evidência classe C, quer dizer, opinião dos especialistas. A gente não tinha muito definido o que fazer com esses pacientes. Lá em 2015, o Dr. Raj Makkar, pessoa que estuda muito TAV e trombose, ele publicou um estudo bem interessante no New England, onde ele avaliou retrospectivamente pacientes de estudos randomizados e registros e viu uma incidência de trombose subclínica entre 15% e 40% desses pacientes. Essa trombose melhorava com a anticoagulação depois, mas a gente viu que ainda tinha muito gap no tratamento antiagregante e anticoagulante desses nossos pacientes. Depois, concomitante a isso, mas que vieram publicações seguintes, a gente tem 2 estudos mais robustos que avaliaram aí essa população. O estudo Galileu, que basicamente foi um estudo em pacientes que não tinham indicação de anticoagulação, onde ele comparou terapia anticoagulante contra terapia antiplaquetária dupla, né? O anticoagulante de escolha foi a rivaroxabana. Foi um estudo que foi interrompido precocemente, um aumento de eventos desfavoráveis no grupo da rivaroxabana, incluindo até aí um possível aumento de mortalidade. Tá? Depois disso, veio os 2 estudos aí do Popular TAV, a corte B, que já foi apresentada no início desse ano, né, e já está publicada, que foi a corte que comparou aqueles pacientes que tinham indicação de anticoagulação. E pegou esses pacientes e acrescentou na jogada aí um outro antiplaquetário para avaliar desfechos de sangramento e, de maneira secundária, eventos isquêmicos. Nesse trabalho, a gente observou que existia um aumento muito importante dos eventos de sangramento quando a gente acrescentava o clopidogrel à terapia anticoagulante. 75% usaram antagonista de vitamina K, Marevan, e 25%, 24% utilizaram os novos antiagregantes aí plaquetários. E esse estudo aí meio que
matou a indicação, uma indicação não tão formal, de a gente usar um antiagregante quando o paciente já vinha anticoagulado. Tá? E aí a corte A é a que foi apresentada agora no Congresso, onde os pacientes foram para comparação de terapia antitrombótica, né? Acho que o Daniel que vai falar daí sobre essa parte. Então, pessoal, dando seguimento ao que o Joaquim falou, esse trabalho que já tinha um background de alguns estudos publicados, como o ARCH-3, que mostrou que a terapêutica SAPT, né, com AS isolado versus ADAPT, mostrou-se redução de sangramento sem aumento de eventos isquêmicos, se desenvolveu um estudo com 690 pacientes, o braço A do Popular TAV, que se pautou a avaliar qual é o cenário da melhor escolha antitrombótica nesses pacientes pós-implante percutâneo de TAV. Desses 690 pacientes iniciais, 331 foram elegíveis para o uso da aspirina isolada versus 334 para o uso da terapêutica DAPT. Nós tivemos uma perda de segmento de nenhum paciente e a taxa de exclusão foi mínima e basicamente foi de pacientes que acabaram tendo que converter o seu procedimento de um procedimento percutâneo para um procedimento cirúrgico. Então, olhando o background, né, olhando como é que era o baseline, na verdade, desses pacientes, a média de idade era de 80 anos, 49,5% desses pacientes eram mulheres, o STS médio foi um STS baixo, em torno de 2,5%, e a função ventricular desses pacientes, em sua maioria, era preservada. Quando a gente olha a via de acesso, preferencialmente foi a via transfemoral. Esses pacientes acabaram usando as próteses Sapien 3, Edwards Lifesciences, CoreValve Evolute R e Medtronic. E quando a gente olha os desfechos primários, que foram todos os sangramentos, a gente percebe que os pacientes que usaram aspirina mais clopidogrel tiveram 26,6% de qualquer sangramento, versus os pacientes que usaram aspirina isolada tiveram 15,1%. A gente teve, com isso, um intervalo de confiança em torno de 0,42 a 0,77, um P significativo. Quando a gente olha o outro desfecho primário, que foi qualquer sangramento, a gente vê que os pacientes que usaram terapêutica DAPT tiveram 24,9% de eventos hemorrágicos, quando comparado à terapêutica isolada com aspirina, 15,1% de taxa de sangramento, também com P significativo. Quando a gente vai para os desfechos secundários, que foi um conjunto de morte cardiovascular, sangramento não relacionado ao procedimento, AVC e infarto, a gente vê que não houve diferença entre esses dois grupos, ou seja, a terapêutica com a S-clopidogrel mais a aspirina não inferior, mas não só não inferior, ela foi superior à terapêutica com a S-clopidogrel, com certeza, impulsionado pela alta taxa de sangramentos relacionados ao procedimento. Tanto que quando a gente tira sangramento e avalia mortalidade cardiovascular, infarto e AVC, a gente encontra sem diferenças entre esses dois grupos, e ainda mais do que isso, não encontra superioridade do AS em relação da terapêutica DAPT. Quando a gente avalia ainda os desfechos secundários, não houve diferença em ambos os grupos quanto a mortalidade cardiovascular, isquemia, AVC, que predominantemente foi isquêmico, infarto. E quando a gente olha sangramentos avaliados pelo SCORE-VARC, a gente percebe que boa parte desse resultado positivo em relação à terapêutica isolada com AS veio às custas de sangramentos importantes. Então, a gente percebe que 25 pacientes, 7,5%, tiveram sangramentos maiores. E, por fim, a gente tem que lembrar, e a trombose de prótese foi avaliada nesses doentes? Foi, sim, investigada não de forma ativa, com tomografia, mas sim com ecocardiograma feito seriadamente, e ocorreu em um paciente com DAPT e em 3 pacientes com SAPT, que é a terapêutica isolada com AS. A elevação dos gradientes, que denota a disfunção de prótese, também foi vista em apenas 3 pacientes em ambos os grupos. Quando a gente compara as diretrizes, como o Joaquim acabou de comentar, quando a gente fala em pacientes com indicação de anticoagulação, a diretriz europeia coloca como nível de evidência 1 o uso de anticoagulantes, Marevan, ou antagonista da vitamina K de uma forma geral, como terapêutica 1, e dupla antiagregação plaquetária em pacientes que não têm indicação de anticoagulação. Por 3 a 6 meses, tendo vista que pacientes com alto risco de sangramento poderiam se beneficiar com 2B de evidência por uma terapêutica antiplaquetária isolada com AS. A diretriz brasileira vai nesse mesmo caminho, colocando em pacientes com TAV mais fibrilação atrial o Marevan como a terapêutica de escolha, em pacientes com TAV e ritmo sinusal, a S-clopidogrel por 6 meses, e eles denotam que em pacientes com alto risco de sangramento, talvez uma terapêutica com 3 meses de DAPT seja a melhor opção. No entanto, o que a gente percebe? Provavelmente a grande pergunta, a pergunta que não quer calar é: esses estudos vão impactar diretamente nas diretrizes?
a gente acredita que sim, vão impactar e provavelmente para pacientes de uma forma geral. Os pacientes com alto risco de sangramento, não há dúvida alguma, mas se o paciente de uma forma geral, pós-TAV, o uso isolado do AS seja a terapêutica mais usada, baseada em evidência, mas é claro que algumas perguntas precisam ser respondidas. A principal delas é qual é o cenário, qual é o papel dos novos anticoagulantes nesse cenário. O estudo com o Galileu já demonstrou que a rivaroxabana aumentou trombose de próteses, não só aumentou, eventos isquêmicos, como aumentou eventos hemorrágicos, mas a gente ainda tem o estudo Atlantis com a pixabana, que precisa responder melhor qual é o papel do NOAC nesse cenário. Outro ensinamento que talvez o Galileu tenha deixado para a gente foi, será que essas tromboses subclínicas, que o Joaquim muito bem comentou, realmente tem repercussão clínica? Provavelmente não. A minoria dessas tromboses subclínicas vão evoluir para tromboses clínicas, em torno de 18% desses pacientes vão evoluir com tromboses clínicas. Então, talvez a principal informação que o Galileu tenha trazido para a gente foi, o principal nesses pacientes não é o risco de trombose de prótese, mas sim o risco de sangramento, que é elevado nesses pacientes. Muito bom, chefe. Eu acho que vocês contemplaram aí de forma brilhante os principais aspectos desse importante trabalho que foi discutido no ESC, mas para deixar a mensagem final dessa nossa discussão, queria a opinião de vocês. Vocês acham que esse artigo, né, que esse estudo Popular TAV vai ser capaz de mudar nossa prática, mesmo antes que novas diretrizes sejam publicadas? Perfeito, Luiz. Eu queria comentar só, antes disso, algumas coisas em relação ao estudo, já que a gente está falando, vai falar para uma população médica aí de cardiologistas e clínicos. Primeiro, foi um estudo aberto, então um estudo que tem viés em cima dele relacionado a isso. Tá? A gente, obviamente, tem resultados bem robustos dos desfechos que foram buscados, mas a gente tem esse questionamento. Em relação aos desfechos propriamente dito, quando a gente avalia sangramento, a terapia antiplaquetária dupla vai apresentar um sangramento um pouco mais elevado, sim. Né? A gente sabe que tem umas limitações e o que a gente quer ver é se a gente não vai ter aumento de eventos tromboembólicos, como foi realmente descrito ali no estudo, que foi avaliado num desfecho secundário com P de não inferioridade. A mensagem boa que pode ficar, e aí com todas as ressalvas estatísticas disso, que é bem importante a gente saber, a gente extrapola muita coisa de estudo, é que o P para esse desfecho secundário foi 0,98, foi praticamente 1. As duas curvas foram sobreponíveis com um ano, com um desfecho composto ali isquêmico, o desfecho de eficácia, né? E provavelmente depois desse primeiro ano, muito difícil disso aumentar. Então, acho que baseado nisso, sim, é um estudo que tem uma capacidade boa para mudar a nossa prática. O sangramento, eles tiveram uns probleminhas na classificação, eles classificaram como BARC, isso reduziu muito o sangramento periprocedimento ou relacionado ao procedimento, porque no estudo 55% mais ou menos dos pacientes sangraram via de acesso. Pode ver que as curvas, lá no começo, elas dão um salto para cima e depois elas vão aumentando devagarinho. Mas isso não foi um sangramento não relacionado ao procedimento pelo método de avaliação do estudo. Então, uma limitaçãozinha assim pequena, mas no final, como eles contemplaram todos os sangramentos, que foi o desfecho primário, acho que isso não é tão relevante assim. Né? Na minha opinião, com esse estudo e com o Popular TAV, com o Galileu, o Daniel falou muito bem, a questão de tomografia, de trombose subclínica, isso ainda vai ter avaliação. Eu acho que são estudos que vão mudar já a prática. Eu acho que a gente vai sentir segurança para dar terapia antiplaquetária simples com aspirina em baixa dose e para aqueles pacientes que não precisam de anticoagulação e para aqueles pacientes que precisam de anticoagulação, um anticoagulante isolado. A maioria dos nossos pacientes utilizou varfarina. A gente tem que avaliar ainda o papel dos anticoagulantes diretos aí para a gente ver quais são os benefícios dele. Uma pequena parcela dessa população provavelmente vai ter que ficar com anticoagulante e aspirina ou clopidogrel, porque vai ser submetido a intervenção coronária percutânea, porque tem outras comorbidades, porque tem stent, porque acabou de infartar. Então tem outras coisas sim, mas esses pacientes são os que vão ser individualizados. Em prática de diretriz indicação de anticoagulante, usa anticoagulante, sem indicação de anticoagulante, usa aspirina. Perfeito. E aí, Daniel, o que é que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Eu já acabei adiantando um pouquinho a opinião, mas eu acho que os eventos trombóticos, de uma forma geral, eles ocorrem no primeiro mês pós-TAV. Esses eventos trombóticos, na sua maioria, são AVC isquêmico
e o que a gente se preocupa realmente é os eventos hemorrágicos. Então, eu acho que essa diretriz acabou, esse trabalho acabou vindo para impactar realmente nas próximas diretrizes e mostrar para a gente que talvez o risco maior, a despeito das limitações comentadas pelo Joaquim, que são trazidas no estudo publicado no New England, é que o importante mesmo nesse perfil de pacientes é o risco aumentado de sangramento. São pacientes idosos, com doença renal crônica, com múltiplas comorbidades, sangram realmente mais, e talvez a terapêutica SAPT, né, terapêutica isolada monoplaquetária no pós-TAV, de uma forma geral, seja a terapêutica mais implantada. Para alguns subgrupos especiais de pacientes, pós-implante pós-implante coronariana, de intervenção percutânea coronária, pacientes com fibrilação atrial, algumas no house precisam ser mais bem discutidos, algumas pormenores, mas eu acho que de uma forma geral a gente vai acabar mudando a diretriz, somando esse artigo e os anteriores que vinham. Perfeito. Chefes, em nome do seu Cardio News, eu quero agradecer muito mesmo a disposição de vocês em participarem desse bate-papo com a gente. Foi muito bom. E de antemão eu digo que a gente vai contar com vocês para outras conversas dessa, porque é muito enriquecedor. Obrigado aí. Perfeito. Valeu, obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Abração. Um abraço. Um abraço.